existe uma dúvida, normalmente, que é o seguinte: quais temas estão em alta? O que vai cair nos concursos? Né? Vocês às vezes perguntam assim, vai cair, de repente, um tema X na discursiva? E, bom, eu não tenho bola de cristal, né? Infelizmente não tenho, enfim, tenho aqui poderes mágicos para adivinhar o que vai cair, por exemplo, em uma prova discursiva de vocês, tá? O que vai ser cobrado ali de uma maneira bem específica. Mas existem alguns temas que estão em alta, que têm sido muito discutidos no mercado de comunicação. Isso acaba sendo refletido pelas provas, tá? Então, além daqueles assuntos que a gente sabe que são mais cobrados, que costumam cair muito, tá, nas provas, a partir da análise das questões dos últimos anos, existem assuntos que são tendências, que são apostas para as provas de comunicação. Então, vou colocar aqui para você alguns temas que você deve ficar de olho. Se você ainda não está estudando isso, olha para esses assuntos, porque podemos ter questões sobre isso, ou questões discursivas, por exemplo, ou isso pode ser tema de algum texto que faça uma contextualização para a questão objetiva, tá? Então fique de olho nesses assuntos. São as minhas apostas, tá, de temas que estão em alta. Então vou colocar na tela para vocês. A gente tem aqui, primeiro, claro, a questão da fake news e consequências da crise de desinformação. Foi tema de questão discursiva recente, tá? Então, é um assunto que eu já tenho ali mais de um ano tratando com vocês sobre a questão da fake news, processo de desinformação. A gente vive hoje uma crise muito grande sobre isso, tá? A questão das notícias falsas e como que isso influencia ali a vida da sociedade. Então, é uma realidade e um desafio não só no Brasil, como também em outros países. A gente tem a questão da regulamentação, né? Então, como eu defino uma notícia falsa e uma notícia verdadeira, né? E aí vai ter, claro, um ponto de contato muito grande com o trabalho do jornalismo. Então, esteja atento a esse assunto, porque com certeza ele vai ser muito cobrado nas provas de concursos públicos. E aí nós temos também a questão da liberdade de expressão nas redes e proteção de dados. Aqui no nosso país a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, temos algumas legislações um pouco mais antigas que também vão falar sobre o comportamento nas redes, então Marco Civil da Internet, por exemplo. E aí essa questão do crime, né, no meio digital, no sentido de que se eu publico uma mensagem, isso pode ser considerado uma infração. Né? Será que o meu direito de expressão ele não está, de alguma forma, infringindo ali o direito do outro, então a dignidade do outro? Qual é o limite disso? Como que isso funciona na prática? Eu posso pedir, por exemplo, judicialmente, para que o Facebook retire uma postagem de uma outra pessoa que está falando mal de mim? Eu posso fazer isso ou não? Eu posso exigir que empresas de mídia como Twitter, Facebook e Instagram removam conteúdos? A justiça pode obrigar esses conteúdos a serem retirados do ar? Qual que é o limite? Qual que é a responsabilidade dessas empresas? Então, se eu tenho, por exemplo, um usuário ali naquela rede cometendo um crime, por exemplo, negociando ações do tráfico de drogas, aquela empresa pode ser responsabilizada por isso? O Facebook pode ser responsabilizado pelo conteúdo de terceiros? Então são algumas perguntas, são algumas indagações que a gente tem sobre essa questão da liberdade de expressão, do uso que as pessoas fazem das novas mídias, e aí, claro, falando de proteção de dados também, tá? Assunto extremamente importante, porque a gente tem agora nova legislação sobre o assunto, então a gente tem essa discussão sobre o que as empresas podem ou não podem fazer com seus dados pessoais. Hoje, se a gente chega em uma farmácia, por exemplo, é muito comum a pessoa já perguntar qual é o CPF para liberar descontos, tá? Porque com o seu CPF a pessoa consegue ter mais informações sobre a sua vida, consegue ali ter uma noção do seu perfil, né? E aí tem dados ali armazenados naquele sistema daquela empresa. Então veja que os dados hoje são extremamente valiosos, a gente tem aquela percepção de que os dados são o novo petróleo, e aí você precisa entender como as organizações vão lidar com isso, como a gente pode ter uma proteção dos dados pessoais, tá? Sem, claro, inviabilizar serviços que trabalham com dados, como o próprio Google, Facebook e afins. Então, tema também importante. Ainda nessa análise,
chamo a atenção para vocês, claro, para a parte de gerenciamento de crises. A gente tem ali uma exigência muito grande para que o profissional de comunicação saiba lidar com crises. A gente vê marcas que muitas vezes não fazem uma gestão adequada e em questão de dias ou uma semana perdem muito em termos da sua imagem, da sua reputação. Tem ali crises extremamente mal gerenciadas, e aí os órgãos públicos, claro, vão olhar também para essa questão do gerenciamento de crises, e o profissional de comunicação tem que ter uma postura correta, uma postura adequada para lidar com isso. Então é um tema que pode vir ali com um grande impacto nos próximos concursos, tá? Então fica aqui a dica para vocês. Questão de novas mídias, então, sobretudo quando a gente fala de presença de marcas em múltiplos canais, tá? Então, a gente tem acompanhado cada vez mais essa transformação digital, esses movimentos que as organizações fazem, e aí a gente vê, por exemplo, marcas que têm uma presença muito forte no digital, mas também trabalham com campanhas em veículos tradicionais, como, por exemplo, lojas do varejo fazem muito isso. Então, tem ali promoções exclusivas para o aplicativo, mas também fazem campanhas na televisão, no rádio. E aí, como que isso vai ser trabalhado? Aqui falando muito mais uma perspectiva de publicidade. No caso do jornalismo, produção de conteúdo em múltiplos canais. Como a gente lida com isso? Como a gente faz conteúdo de uma maneira que funcione tanto para quem está acessando o celular, como quem está ouvindo podcast, quem está no YouTube, como que a gente trabalha com esses múltiplos conteúdos. Então, as empresas de mídia hoje, por exemplo, a CBN, que é uma rádio, ela não fica só na rádio. Ela vai ter um canal de YouTube, ela vai ter uma presença no Instagram, ela vai estar ali como uma empresa da área da imprensa, também entregando conteúdo pelo Twitter, vai ter o seu podcast, que muitas vezes são assuntos diferentes do rádio, porque tem um formato específico, tá? Então veja que a gente precisa pensar nesses múltiplos canais. As marcas, sejam elas empresas privadas ou empresas da parte da imprensa, veículos de comunicação, precisam estar o tempo inteiro na vida do seu consumidor. Então, oferecer ali diversas formas dele poder comprar, dele poder consumir um conteúdo. Tá? Às vezes, um tipo de consumidor vai preferir um conteúdo em um formato do que em outro. Tá? Então, vai preferir, às vezes, o jornal impresso do que o jornal digital. Mas eu preciso ter esse trabalho. Tá? Eu, por exemplo, consumo muito conteúdo em podcast. Eu ouço mais podcast do que consumo conteúdo de TV aberta, por exemplo. Porque eu gosto muito do áudio, eu gosto muito do formato, das discussões que são propostas ali. Então, veja que depende muito do estilo do consumidor, da faixa etária, das questões da própria vida daquele público. Mas a gente precisa ter essa presença em múltiplos canais. Isso pode ser bem explorado, sobretudo quando a gente fala de novas mídias. Tá? Então, cuidado com esse assunto, também é importante para a prova. E aí, nós temos também, por fim, a questão do podcast, que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem essa ideia do conteúdo do rádio na era digital. Recentemente tivemos alguns anúncios importantes no mercado de podcasts brasileiro, então grandes grupos de comunicação, como por exemplo o Grupo Globo, trabalhando de uma maneira bem incisiva com podcast, investindo muito nisso. O próprio Spotify, como plataforma, tem podcasts exclusivos, então colocou ali uma verba muito alta para produzir podcast. Então a gente sabe que é um conteúdo que está crescendo muito, as marcas estão olhando para esses espaços, tanto como uma forma de ter uma comunicação adequada com o seu público, então produzir um conteúdo interessante para aquela audiência, mas também como patrocinadoras, tá? Então eu tenho um podcast ali de jornalismo e eu vou ter um patrocínio de uma determinada marca. Então olhe para isso, olhe para a questão dos podcasts, tanto para jornalismo como para publicidade, é um assunto bem importante para o seu estudo. E aqui esses são os temas quentes para 2021, então assuntos que podem cair na prova, que podem, enfim, ser direcionados e você pode encontrar questões sobre esses temas, tá? Porque são assuntos que estão em discussão no mercado de comunicação.